Christian, onde você está, Christian? Você está em Barbacena? Você está falando de onde? Falo de Juiz de Fora hoje, Liris. Meu Deus do céu, cada hora você fala de um lugar do Brasil. Você ficou meio avermelhadinho, não sei que luz que entrou. Eu dei uma bronzeada pelo filtro aqui. Entendi, Aí, entendi. como é que você tá, Liris? Eu estou bem, eu estou ainda com os comentários abertos, daqui a pouco a gente fecha. Pois é, mais tarde a gente se fala. Tá entrando um monte de gente querida. Vai ser um banquete. Ai, que delícia, que delícia. É verdade, a gente precisa se encontrar. Então, boa noite a todos. Eu estava contando para as pessoas que estavam aqui já, nos esperando, que você é um mestre em oratória e que teu nicho principal é de infoprodutores. Aí eu estava explicando o que é infoprodutor, né? Mas nada melhor do que você para explicar quais são os infoprodutores. Daqui a pouquinho, gente, eu vou fechar um pouquinho os comentários, porque eu vejo o rostinho do Christian cheio de letrinha passando. E o que a gente promete para vocês hoje é sair com dicas efetivas de comunicação diante das câmeras com este mestre especializado em comunicação através das câmeras, através do vídeo. Então, por favor, aguardem, porque vocês vão sair daqui transformados. Então, conte-nos, Christian. Vamos lá, Liris. É um prazer estar aqui de novo, sendo recebido por você nessa live. Boa noite, pai. Boa noite, Lucas. Estão aqui, Aline, colega de curso. E hoje eu vim para a gente fazer essa live e relacionar a comunicação com a marca pessoal, porque eu vejo que tão importante quanto a gente reestruturar a nossa marca é a gente comunicar essa marca através do posicionamento, e a câmera, ela se torna um ambiente muito interessante para a gente fazer isso, muito prático, muito acessível, muito democrático. Boa noite, mãe. Aí, Que lindos. e muito interessante, Liris. O curso e as conversas que a gente tem me dado uma clareza muito grande. E uma coisa que eu ainda não me posicionava era dizer que eu sou professor de professores, né? Professor de infoprodutores. E é muito interessante, Liris, o fenômeno que é reparar que poucas pessoas se enxergam como infoprodutoras. Eu acho que é um termo que ele é recente, né? Ele é muito moderno e a gente tem esse papel, boa noite, Fabi, de contextualizá-lo sempre. E em uma dessas nossas conversas, a gente encontrou que eu acho que a infoprodução ela tem relação com vender, influenciar e educar barra ensinar, né? A gente tem esses três grandes pilares e eu percebo que tem infoprodutores ensinando sem perceber o quanto influenciam, influenciando sem perceber os convites de venda que eles têm. E no momento que a gente criou clareza, e eu estou dizendo a gente porque surgiu numa conversa nossa e eu anotei muita coisa dessa conversa, eu percebi que às vezes a carência em um desses aspectos ela pode ter um custo muito alto. E é muito interessante, Liris, eu perceber que quando eu gosto de aprender com você, a influência ela vem. Eu quero saber o que você come, de que jeito você come, o que você faz na sua vida, de que jeito você faz, se você pratica exercício físico, qual você pratica. E eu vejo que são todas questões da marca pessoal e que quando a gente tem um norte, quando a gente identifica qual informação de uma maneira estratégica a gente quer passar, qual imagem a gente quer passar, é como se tudo o que eu fizesse servisse a esse propósito. Por exemplo, né? Se eu vou a um restaurante, eu posso abrir a câmera e falar, olha, hoje eu estou nesse restaurante e eu queria frisar como o garçom se aproximou da gente, porque ele trouxe um sorriso legal, porque eu falo de oratória. Agora, uma outra pessoa que fala de copy, eu queria apresentar para você o cardápio. Eu bati o olho no cardápio e a introdução do prato me deu uma vontade de comer essa parmegiana aqui, porque eu percebi que foi de uma maneira muito autêntica que eles trouxeram os ingredientes. Por algum motivo eles disseram que o mestre ele tempera tal coisa sem as mãos. Eu fiquei muito curioso para saber. Na hora que o garçom voltar, eu quero perguntar para ele. Então, é esse convite, sabe, Liris? E esse lifestyle, né, esse estilo de vida, ele pode ser muito genuíno. A gente pode, inclusive, através da nossa marca pessoal, identificar
o tempero que a gente vai trazer para o nosso lifestyle. E é muito interessante falar disso, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a minha vida não é interessante, Christian. Eu nasci e sempre morei na cidade de São Paulo. Só que para mim, que já morei em algumas cidades, que já morei fora do país, assim como você, às vezes eu fico curioso para saber como é nascer e viver numa cidade só. Eu não tive isso. Christian, mas eu moro com a minha irmã, eu moro com o meu pai, eu não tenho pet, eu tenho pet. Eu moro com a minha avó, eu moro com o meu neto. Tudo isso é um convite para as pessoas diferentes que não vivenciam aquela realidade. E a partir dessa clareza da marca pessoal, a gente vai entendendo o que a gente quer transmitir com as coisas. Eu acho que serve de um norte. Faz sentido para você, Liris? Faz. O que eu, assim, te parafraseando um pouquinho, é exatamente isso. Quando a gente começa a trabalhar a marca pessoal de uma forma consciente, a gente começa a fazer o recorte dos assuntos que atendem aquele nicho especificamente que a gente decidiu eleger como nosso foco. Então, Legal. adorei o exemplo que você falou de 2 pessoas que vão ao restaurante, né? E isso serve para a marca pessoal e serve também se você é infoprodutor, é a mesma coisa. Se você trabalha com oratória, você vai avaliar aquela situação do ponto de vista de uma pessoa de oratória, como o garçom te falou. Se você trabalha, por exemplo, com copywriting, você vai falar de como o cardápio está. Então, isso é uma dica super valiosa. Já fica aqui, eu falei que a gente ia ter várias entregas aqui nessa live, né? Primeira dica valiosíssima do Christian é: se você é um infoprodutor, você já escolheu o seu nicho, você já sabe qual é o foco que você vai dar, mas essa dica vale para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa que queira trabalhar a marca pessoal. Não existe crise de assunto, gente. Porque em qualquer lugar que você for, o Márcio Alemão, que tem uma aula bônus, que é um roteirista premiadíssimo, é o roteirista do Alta Pressão, é o roteirista de filmes premiados, como, por exemplo, o Carrossel, o Caixa 2, ele tem uma frase que eu acho fantástica, né? De qualquer personagem, de qualquer situação, você consegue tirar uma história interessante. Porque o bacana da história não é a história, é o que está por detrás dela. Então, quando você fala, a minha vida é desinteressante, o que você tem que falar é o que você pensa, o que você sente, quais foram os seus aprendizados, como aquilo é importante para você, se aquilo te remete à tua infância. Eu lembro sempre do filme Ratatouille, né? Aquela cena que aquele crítico insuportável come o Ratatouille e se lembra da mãe dele. Então, qualquer pessoa tem condição, sim, de trazer um assunto, de comunicar um assunto de forma interessante, fazendo conscientemente o recorte deste assunto sobre a sua ótica, que você escolheu trabalhar como marca pessoal. E do ponto de vista do infoprodutor, isso é muito importante, né, Christian? Porque existe uma coisa que eu falo bastante durante o nosso curso, e o Christian tive a honra de ser também mestra desse professor de professores, especificamente em marca pessoal, porque ele em comunicação é um mestre dos mestres. Então, o que eu falo no curso é que a gente tem que ter uma coerência. E coerência, eu falo que é um alinhamento na vertical, que é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz, tudo alinhado, né? O seu cérebro com o seu coração em sua mão. Então, se você é um infoprodutor que vai falar, sei lá, você trabalha no mercado de mães, é óbvio que você tem que focar no mercado de mães. Tem a Aline de Rosa, né? Que a gente já fez a marca pessoal dela. Ela tem filhos pequenos e ela fala disso, ela vive aquele assunto, esse é o recorte dela. Ela fala também dela malhando, ela tem outros recortes na marca pessoal dela, que são ela como mulher, ela como uma pessoa, né, que tem preferências, mas o foco dela específico é aquilo. Então, é aquilo que, quando você trabalha a marca pessoal, você faz um recorte, um foco e fala de qualquer assunto na tua ótica e sempre tem assunto. Adorei a primeira dica que a gente já soltou aqui na live, que não serve só para infoprodutor. Adorei a primeira coisa que você trouxe, Christian. Sensacional. Falei que a live ia ser boa? Rapaz é demais. Qual foi o momento que você criou clareza de que você é uma infoprodutora? Eu acho que talvez isso possa acender e tem alguém aqui que pode ser um infoprodutor e não percebeu. Então, conta pra gente como é que foi isso, que algum acontecimento, alguma época, alguma coisa, a partir desse momento você falou, eu sou uma infoprodutora. Como é que foi?
Aconteceu assim, quando eu montei a Wise, quando eu abri a Wise, né, fundei a Wise, no final de 2019, eu tinha vontade, porque tinha um método tão bacana, tão autoral, tão redondinho, com todas as etapas, eu sou super processual, e a gente começou a aplicar esse método que eu já tinha desenvolvido no mundo corporativo, no tempo em que eu fui, enfim, diretora de marketing de algumas marcas, eu já tinha o método pronto, e eu comecei a aplicar para marcas de empresas. Sabe, do tipo, tudo redondinho, os clientes super satisfeitos. E eu abri a Wise em outubro, a pandemia entrou em março, e aí eu Aham. tive que tomar uma decisão, que é sigo ou paro, né? Lembrei muito do Ayrton Senna, que treinava na chuva, que saía na chuva, porque sabia que todo mundo ia desistir. E naquele momento, Cristiano, eu decidi acelerar. Eu falei, tá a pandemia, tá todo mundo desesperado, um monte de gente vai sair do mercado. Eu estou começando um negócio. Ou eu vou para frente, vou para cima com tudo, né? Ou eu vou botar meu carro, como é que é? Vou fazer botar o carro de volta no box e vou sair da corrida, vou desistir. Eu falei, não, eu vou acelerar. E aí uma das coisas que me passou pela cabeça foi justamente, eu falei, olha, eu acho que uma maneira de eu divulgar mais o meu método é eu ensinar empreendedores a construírem sua marca. Quer dizer, ao invés de eu fazer o brand building para eles, ensinar. A primeira ideia que eu tive como infoprodutora não foi de personal branding, foi para ensinar o método para empreendedores, especificamente, fazerem a marca da sua empresa, não a sua marca pessoal. Mas aí começaram a entrar projetos de personal branding dentro da Wise. E a Juliana Queiroz, que é uma parceira muito querida, que está comigo desde 2015, falou, Li, ela já tinha falado antes, vamos falar de marca pessoal, vamos falar de marca pessoal. E eu falava, não, Ju, não quero falar disso agora, não quero falar disso agora. Quando ela entrou, eu falei, Ju, eu já estou fazendo marca pessoal na Wise. Eu falei, já estou com o método pronto, já tenho tudo pronto, é só a gente virar a chave. Então, foi este momento. Foi uma conversa que eu tive com a Ju em agosto, final de julho e agosto. Aí a Ju falou, e o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos lançar um curso. Ah, mas da noite para o dia? Eu falei, da noite para o dia, já está tudo pronto. Quer dizer, é só chamar as pessoas. E neste momento, eu comecei a fazer isso. Só que ainda era um lançamento offline, Christian. Olha que louco. Era vamos dizer assim, era como se fosse um infoprodutor, um educador, mas ainda era uma coisa que eu fazia através da minha rede de contatos. Até que eu cheguei à conclusão que se eu estava ministrando cursos de marca pessoal, eu precisava também ter a minha marca pessoal ativada de uma maneira muito mais profissional, porque eu fui treinada para ativar a marca pessoal dos outros, eu fui treinada para fazer brand building dos outros. E é muito mais fácil, né, quando você, ainda mais porque no corporativo, 33 anos, é muito mais fácil você seguir e fazer o que você estava fazendo do que mudar. Aí eu falei, não, eu tenho que olhar para a minha marca. E veio o nosso mentor amado, Marcos Dutra, e eu falei assim, só que eu não quero me posicionar como eu posso falar assim, eu não quero me posicionar vendendo curso. Ele falou, não, você é uma educadora. Eu falei, exatamente isso. Então, acho que a infoprodutora nasceu de verdade, assim, o divisor de águas foi o dia que o Marcos falou para mim, você é uma educadora online. Eu falei, perfeito, agora eu me achei. Foi no dia que eu me assumi e foi quando eu comecei efetivamente a ativar a minha marca aqui no Instagram. No LinkedIn eu já ativava porque, assim, o LinkedIn era minha praia mais, né? Como executiva de novo. E foi muito transformador. Gente, vocês não sabem como é que é bom? Vocês não sabem como é que é bom eu e o Christian, a gente está aqui, porque a gente ama fazer o que a gente faz. Porque a gente podia, assim, o Christian, eu vou contar para vocês, o Christian é advogado, o Christian é concursado, o Christian tinha outra carreira, eu também tinha outra carreira, a gente veio para cá por opção, não por falta de opção, porque a gente quer, porque a gente ama estar aqui com vocês. E não tem maior prazer do que compartilhar a nossa experiência e nosso aprendizado. Então, acho que aqui vai mais uma dica, né? Além da dica do recorte da marca pessoal e de que tudo pode virar assunto, vai a dica de que você tem que estar feliz e confortável naquilo que você está fazendo. Porque quando você está feliz, o teu melhor flui. Você entrega o teu ouro, que é o que a gente ensina também no curso, de forma gratuita e fica feliz em compartilhar. Não tem mesquinhez, não tem. Então foi por isso, Christian. Já temos aqui 2 dicas valiosas. Liris, eu queria te fazer um convite. O seu fone, eu acho que ele está esbarrando na sua gola. Então eu vou tirar. Ou você pode tirar ou se afastar um pouco do celular para ele. Fala alguma coisa. Ficou melhor? Ficou. Tá bom. Liris, muito interessante
que você falou. E eu acho que essa felicidade ela só acontece quando que a câmera é o nosso espaço. Então, é a minha câmera, eu posso falar o que eu quiser sobre o que eu quiser. Só que eu tenho que entender que eu falo bem. Então, existem convites para eu adaptar toda essa mensagem, toda essa comunicação para atender expectativas, criar expectativas, fluir com as expectativas. Mas eu acho que é muito difícil a gente encontrar essa felicidade sendo refém. Quando a gente percebe que essa é a nossa live, então se a gente quiser, se a gente quiser cozinhar agora, é isso, aquilo, outro, a gente tem essa liberdade, e quando a gente usa essa liberdade com responsabilidade, é muito genuíno, porque as pessoas, elas se conectam, elas aprendem, e muito legal essa questão de virar a chave, né, Liris? Porque às vezes você estava fazendo tudo que uma infoprodutora faz, mas ainda não ter clareza, você não usufruía de todos os benefícios da infoprodução ou ia os caminhos da infoprodução. E está falhando, talvez foi... Está falhando o seu som. É que eu não quis te interromper. Está muito falhado o seu som. Tá, eu vou pegar o meu ouvido, Liris. Vai, deixa eu ver. Eu vou continuar te ouvindo, mas conta pra gente, então, Liris, como é que... O que é educador para você? Quando você diz assim, eu sou uma educadora, o que é e o que faz uma educadora? E enquanto você nos explica, eu vou pegar o meu fone do seu lado aqui. Educadora e o que mais? O que é e o que faz uma educadora? Maravilha, maravilha. Então, enquanto o Christian vai lá pegar, para mim, uma educadora é uma pessoa que consegue transformar coisas complexas em uma linguagem fácil, acessível, uma linguagem que as pessoas entendam. Eu não sou favorável àquela pessoa que tem um domínio técnico, tem uma profundidade gigante do assunto, mas não consegue desmistificá-lo. Acha que, por exemplo, conhecimento é poder. Não. Um educador, ele consegue ser didático, ele consegue ser simples nas colocações, ele consegue provocar transformações. E ele consegue fazer isso de uma maneira prazerosa para os dois lados. Então, um educador, ele desfruta do processo. E o mais legal é que um educador de verdade, ele também está aberto a receber. Porque uma das coisas que eu mais amo, a cada curso eu aprendo mais. Cada aluno que eu tenho me ensina um monte. Então, o princípio de um educador deve ser o do aprendizado contínuo. É uma doação, saber simplificar o complicado e nunca fechar, continuar evoluindo, continuar aprendendo. Porque eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, um educador ele tem que ter essa percepção de que conhecimento... Gente, acho que não existe uma pessoa na face da Terra que vai conseguir hoje saber de tudo sobre nenhum assunto. Então, a gente tem que constantemente se aprender e se retroalimentar com a turma. Então, para mim, isso é um educador. É doação, é estudo, empenho, paixão e simplificação. Entrega, né? Liris, eu vou mostrar aqui os bastidores, porque o iPhone, a entrada, ela entra na parte de baixo do celular, né? E aí ele estava estruturado nessa estrutura aqui, e aí eu coloquei duas canecas, que aí eu vou colocar o carregador por baixo e apoiar ele nesse vaso de plantas, e dessa forma eu... Dicas de produção por de trás das câmeras, o que a Globo não mostra. Conectei aqui, e aí eu vou equilibrar na caneca, e dessa forma ele vai... Só que a caneca é muito lisa, que eu tô vendo agora. Mas dessa forma, teoricamente, eu vou conseguir usar o fone, mas ainda tá mantendo a falha, né, Liris? Não, tá ótimo, eu já corrigi o som. É? Já tá ótimo. Tá, beleza. E eu tô muito contemplado com a sua definição de educador, Liris. Eu acho que são realmente esses os convites que a gente tem e de entender que a nossa perspectiva ela pode beneficiar alguém, né? Meu pai está dizendo que quem ensina aprende junto. Exatamente. Outro dia eu vi uma definição que ela dizia que o professor ensina e o educador aprende. E eu achei muito interessante porque às vezes a gente não tem clareza, né, do quanto que nós nos beneficiamos com os processos dos outros. Você acabou de falar que a cada turma
você aprende muito com a turma, e isso é uma verdade. Acho que todo mundo que já teve a oportunidade de ensinar percebeu esse fato, essa realidade. E agora eu coloquei um baralho dentro da caneca e o baralho equilibrou a caneca. Mas vamos lá, consigo ver os comentários aqui. Eu vou contar para vocês o que o Christian está fazendo, tá? Desculpa. Ele está usando uma técnica, gente. Isso é uma técnica didática de um professor. Vocês sabem qual que é a técnica didática que ele está usando? Porque se ele simplesmente ficasse fazendo as coisas sem explicar para a gente o que ele estava fazendo, geraria um desconforto na audiência. A partir do momento em que vocês ficam sabendo tudo que ele está fazendo, todos os perrengues que ele está passando, vocês ficam juntos com ele na torcida para que dê certo. Se ele não compartilhasse isso com vocês, isso é uma dica fundamental para a comunicação em vídeo, gente. Quando você vai dar aula, quando você vai fazer qualquer coisa, compartilhe com a sua audiência o que está acontecendo nos bastidores. Porque ao invés da audiência ficar aqui reclamando do tipo, nossa, agora o Christian não estou vendo que ele está mexendo. Peraí, o Christian agora está de ponta cabeça. Nossa, agora o som está ruim. Nossa, que coisa ruim. Não, a gente fica assim, vai lá, Christian, consegue. Nossa, está escorregando. Tomara que o telefone não escorregue. Legal. Isso é uma dica para educador online. Isso é uma dica de... Até presencial, né, Liz? Porque às vezes o slide falha, o PowerPoint desliga, a luz acaba, você esquece uma anotação, sei lá, essas coisas acontecem. E eu acho que você acolher essas coisas e não lutar contra essas coisas, mas sim fluir com isso, é muito legal. Olha, gente, então eu vou tentar aqui organizar. Isso é muito legal, Liz, porque você pontuou de uma maneira muito prática algo que eu nem tinha percebido que eu estava fazendo. A gente vai internalizando certas coisas que, às vezes, no primeiro momento, gente, mas como é que eu vou fazer para entreter, conduzir, informar uma audiência enquanto eu lido com alguma coisa? A gente faz, gente. É só estar conectado com a outra pessoa, com a gente. O objetivo... E ainda está com eco, Liris. O meu pai me falou aqui... Eu não estou ouvindo eco, não. Para mim não está com eco, não. Deixa eu testar. Eu tirei o fone agora. Olha os comentários. Parece eu, tudo no improviso. A Cíntia também no nosso curso. Que delícia. Ai, meu Deus. O José Augustin, quem entrou... Pois é, quem ensina aprende junto é teu pai, né? Ai, que bacana, vou conhecê-lo. Eu fico imaginando você mais velho. Dá certo, a gente parece muito. Parece bastante, não parece? Parece. Eu fico imaginando você mais velho. Enquanto você se arruma, eu estou lendo aqui os comentários. Fabiana Faria, essa mulher que corre com os lobos. Gentileza gera gentileza. Isso foi um comentário também do teu pai. A Marinê, muitos girassóis, muitos corações. Muito delícia. Uma turma muito querida que está aqui. Enfim, o que mais nós temos? Eu vou desativar um pouquinho o comentário, só para poder ver teu rosto, que eu acho lindo, que eu sempre falo, que eu acho o Christian lindo. Obrigado, Liz. Para ver o seu rosto assim, mais luminoso. Qual dica mais você daria para um infoprodutor especificamente em relação à oratória, né? E eu falo de marca pessoal. Que você ensina para eles no seu curso e que você vai dar de presente para essa live aqui. Tá, eu queria ressaltar primeiro uma coisa que todo mundo está tendo oportunidade de presenciar, é que a cada costura que a gente faz, você embala e entrega o que a gente costurou. Gente, vocês acabam de ter clareza sobre um exercício prático para você fazer. É o exemplo do garçom e o cardápio. Então aplique isso. Eu acho que isso que você faz tangibiliza muito. E às vezes a gente esquece de fazer esse amarro final e dá a impressão que ficou meio solto. A gente não sabe de onde saiu, para onde que vai. Então eu achei muito legal para trazer objetividade para a comunicação. E eu acho que uma dica bem prática, que eu gosto e eu estou vivenciando agora, foi o fato de escolher estar em pé para fazer essa live. Porque eu vejo que eu coloco menos peso sobre o meu diafragma, a respiração flui melhor. Eu vejo que eu me sinto mais em prontidão para falar. E improviso vem do latim impromptu, que significa em prontidão. Olha que legal, gente. Isso que eu acabei de fazer, que foi improvisar, foi porque eu estou em prontidão. Estando em pé, eu me conecto mais com essa prontidão. Então, talvez me ajudou estar em pé e fluir entre o que aconteceu e o que eu faço. Improviso, às vezes, Liz, a gente acha que é tocar um instrumento musical,
é lidar com uma gambiarra, como aconteceu agora, mas o improviso ele se trata de você acessar aquilo que você sabe na hora que você precisa. Você improvisou quando eu te perguntei sobre ser uma educadora, sobre o momento da virada de chave da infoprodução. A gente não tinha combinado isso no roteiro. Só que não houve nenhum tipo de expressão facial ou até mesmo de fala. Ah, Christian, poxa, aí você me quebra, a gente não combinou de falar disso. Não existe isso, sabe? São os convites do momento presente que, estando em prontidão, a gente se conecta. Olha, Christian, legal. E é mais uma dica, depois dessa dica que eu dei para vocês, gente, de estar em pé, se conectar com o seu corpo e com a sua prontidão. Uma dica muito legal, Liris, é entender que algo que a gente também já conversou, uma live em dupla é um frescobol. Frescobol é aquele jogo de praia, gente, que vocês têm duas raquetes, geralmente de madeira, e uma bola, e as pessoas jogam e ninguém... o objetivo é continuar com a bola no ar, sabe? Você não vê alguém na praia dando um corte, igual a gente vê no tênis ou no vôlei. Não tem muito de corte. A gente tenta suavizar a bola para o outro receber com mais tranquilidade. E eu vejo que numa live em dupla é isso que eu faço. Às vezes surge uma pergunta no comentário, a outra pessoa não entende, o meu convidado, o meu anfitrião, eu vou suavizar a bola para essa pessoa. Olha, Liris, eu acho que essa pessoa quis dizer o seguinte. E talvez seria uma oportunidade de eu me sobressair, né? Ah, quando a Liris parece menos inteligente, eu acho que vai rolar um contraste e talvez as pessoas achem que eu sou mais inteligente do que ela. Essa visão de competição ela é muito ruim, Liris, porque de alguma forma a gente não consegue viver plenitude estando competindo, sabe? Se eu venho para cá com medo do que você vai falar e me sentindo censurado ou até mesmo ameaçado pelo seu brilho, eu fico com medo até de brilhar. Porque e se eu te falar um negócio agora e você levar para o seu curso? Eu vi que você estava anotando o que eu falei. Pode virar um módulo do seu curso, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando aqui, senão você me rouba a informação. Gente, eu não sou o dono da informação, eu sou um canal dessa informação. E quando a gente entende isso, a gente quer mais é que os outros se conectem com o nosso ponto de vista. E quem disse que a Liris não é capaz de aprimorar algo que eu acredito? E ela diz, Christian, legal esse ponto de vista, mas você já parou para pensar no seguinte? E ela vem com um conhecimento novo que vai ajudar a ela, a quem está aqui e me ajudar. Faz sentido para você essas construções, Liris? Faz, maravilhoso. O que eu estou anotando, olha, só para vocês terem uma ideia, eu falei que a gente ia dar mais ou menos umas 5 dicas, né? A gente já tem aqui 3, 6, 8 dicas que foram dadas. Uhum. Essa história da informação, que a gente é só um canal, isso é pura verdade. Uma coisa que eu aprendi muito, isso serve para infoprodutor e serve para você que está me ouvindo agora, ok? Ninguém fala o que a gente fala do jeito que a gente fala. Uhum. Tecnicamente não existe concorrência. Por Sim. quê? Porque o teu conhecimento que você tem, que é básico, você estudou e daquilo que você viveu, só você tem. E quando você trabalha com isso como infoprodutor, ou quando você trabalha isso como marca pessoal, são os seus filtros que definem o que vai sair de dentro de você. A gente transborda a água que a gente bebe. Isso é muito importante. E ninguém tem um transbordo igual. Ninguém faz da mesma maneira. Então, eu posso até pegar o mesmo assunto que o Christian, a fazer a mesma aula. A gente tem o mesmo CT. Eu vou comunicar de um jeito e o Christian vai comunicar de outro. Então, isso é uma dica para infoprodutor em termos de comunicação e é uma dica também para a marca pessoal. Porque quando você entende quais são os seus pontos fortes, quando você entende quais são os seus talentos, e você usa esses talentos na sua comunicação, a sua comunicação é única. Ela não é uma comunicação comoditizada. Porque, gente, vamos combinar? Conhecimento, dado, informação, tem no Google. O que que a gente tem de diferente como educador, como produtor e como marca pessoal, como qualquer profissional, é o conhecimento e a sabedoria. Os 2 níveis mais básicos você encontra no Google. E sobre aquilo que você falou de informação que vai e vem, Christian, isso é mais uma dica, tá? Que eu vou anotar aqui, que é a dica de informação versus conhecimento, né? E o que você falou de você não segurar o ouro, ou seja, de você falar, vai copiar, que eu ratifiquei, porque cada um tem o seu filtro, nunca sai igual. Além disso, eu tenho uma crença que
se dinheiro é diferente de informação. Com 100 reais, se eu tiver 100 reais para mim e para você, 50 para cada um. Agora, se eu tiver 100 informações e eu passar para você, você ainda por cima me dá um troco, porque você vai comentar em cima. No final, eu vou sair com 150 e você com 150. Somados 300, porque cada um passa pelo próprio filtro. Então, conhecimento não é divisível, ele só é multiplicável. Olha que mágica maravilhosa. Passou a era de esconder o ouro, passou a era de achar que, assim, segurar a informação é poder. Não. E quando você trabalha como infoprodutora, como educadora, quando você trabalha a sua marca pessoal no online, essa mesquinhez vai te destruir. Então, pelo amor de Deus, abrace a abundância, deixe o seu melhor fluir. Porque é só dessa maneira que você vai construir a sua reputação. E é mais uma dica que eu estou anotando, porque no final eu vou fazer a chamada oral das dicas. Tá. E Liris, eu acho muito bonito falar sobre a abundância, que vejo que metade das nossas dificuldades, elas são, talvez não resolvidas, mas elas são encaminhadas, elas começam a partir do momento que a gente pensa em abundância, né? E fala um pouco para nós sobre abundância e escassez, Liris. Do ponto de vista da marca pessoal, vamos dar esse recorte da oratória e da marca pessoal. Do ponto de vista da marca pessoal, isso é definitivo, Cris. Quando você trabalha uma marca pessoal, que você obrigatoriamente tem sim que definir um nicho, definir um posicionamento, você tem que definir os temas que você quer falar a respeito. Eu já estou dando várias dicas, tá? De um trabalho de desenvolvimento de marca pessoal. Então, se você está fazendo um recorte, está focando, obviamente você tem que ir mais fundo, né? Porque você diminui teu escopo, você foca naqueles assuntos e você tem que ser mais profundo. Se você compartilha o conhecimento raso, se você fica efetivamente, como eu falei, mesquinhando informação, não compartilhando, achando que você vai perder, o que vai acontecer é que você não vai conseguir transformar pessoas como você deveria sendo educador. E se você não der a transformação, por qual razão as outras pessoas vão te indicar? Porque se a pessoa não passou por nada, se você regulou tanto, se você segurou tanto, por que razão alguém vai te indicar? Qual a reputação que você vai construir? Nós já passamos, Christian, da era em que bastava ter um diploma na parede. Hoje, a gente precisa comprovar na prática. Então, a visão de abundância para a marca pessoal é: quanto mais conteúdo você compartilha, quanto mais você serve a tua rede, quanto mais transformações você promove, maior o alcance, melhor a reputação da sua marca pessoal. Esta é a minha visão. Uhum. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho importante a gente pensar, porque essa abundância, ela se torna uma filosofia de vida, né, Li? O que a gente faz nessa perspectiva de que a gente está contribuindo para algo e não competindo por algo. Tá dando eco, né? O fone tá falhando. Quando você põe o fone, fica ruim. Tá. O Instagram, ele é uma caixinha de surpresas, né, Liz? Tem hora que é legal, tem hora que... Fica muito melhor. Piorou ainda, né? Você quer colocar o seu fone de novo, Liz? Porque para mim tá dando retorno aqui, eu não sei pro pessoal. Gente, tá dando retorno? Deixa eu abrir aqui. Vou abrir os comentários. Tá dando retorno do meu som? Eu tô me ouvindo ótimo. Aquelas assim, eu tô aqui mesmo. Não, eu digo no meu. O que eu digo tá voltando. Não tá ótimo. Tá perfeito. Tá perfeito. Dois queridos, a Fabi falou. Pois é, você também, queridona. Gente, eu queria contar uma coisa pra vocês, tá? Eu vou contar pra vocês que no próximo curso que a gente tiver, a gente vai ter o lançamento do curso gratuito Despertar, a partir do dia 4 de maio. E no curso mesmo, que vem na sequência, que é um curso que eu vou oferecer para vocês comprarem, já aviso logo, o gratuito ele é uma preparação para o curso pago. O Cristo vai nos presentear com uma aula bônus maravilhosa. Ele fez isso na turma que ele participou, que foi a última. Assim, foi um sucesso, foi um arraso. Então, Christian, você prometeu, você vai fazer, Christian, isso? Você vai permitir que as pessoas tenham acesso?
E olha que interessante, Liris, a abundância na prática. Eu te entreguei a aula. E desde que eu entreguei a aula, a gente já conversou muito, eu já refleti muito sobre várias coisas. Então, o Christian que vai dar essa segunda aula, ele é melhor do que o Christian que deu a primeira aula. Tá Maravilhoso. vendo na prática como que isso é uma verdade? A Cíntia está dizendo que foi a turma dela, que foi sensacional. Foi muito bom para mim também, Cíntia. Eu me senti muito à vontade para dar aquela aula, muito reconhecido. A Liris, ela fez um acolhimento muito legal para isso. E o Wellington está perguntando para você aqui agora, Liris. Você vê que professores se sentem desmotivados e perdem a dedicação? Sim, eu vejo, infelizmente, houve uma desvalorização muito grande dos professores em geral no Brasil. Infelizmente, não é uma coisa recente, isso é uma coisa de décadas, né? Na minha época, o professor tinha um status enorme, sabe? Era super, super mega respeitado. E hoje não. Mas, eu vou dizer, aí tem o MAS, né? E quando a gente fala em neurolinguístico MAS, o MAS serve como um apagador de tudo. E a intenção é essa mesmo. O que eu acredito de verdade é que se você se olhar não só como professor, mas como transformador de vidas, não existe profissão nenhuma. Gente, eu admiro a profissão de médico, eu admiro todas as profissões, eu respeito todas as profissões. Mas eu vou dizer que o médico precisou de professor. Eu vou dizer que qualquer profissão precisou de um mestre. Então, o pai de todas as profissões é ser professor, né? Na minha concepção, é a profissão que, assim, mais pobre que tem. E talvez o que falte é a gente olhar para isso. Eu adorei quando o Max foi uma educadora, eu me senti honrada. É a gente voltar a recuperar essa honra, sabe? Porque são os professores, são os mestres, são os educadores que formam o mundo. O que seria do mundo se algumas pessoas não estivessem dispostas a compartilhar, a ensinar outras pessoas? Gente, para pensar. Sem interromper o fluxo. Sem até uma pessoa que sabia fazer, mas não ia contar para ninguém. Pode um negócio desse? Para mim, é interessante, Liris. Então, respondendo, se você é professor, orgulhe-se, durma todas as noites feliz, porque você é a profissão mais importante na minha, né, opinião. O Wellington, ele é meu aluno, ele é professor também. E aí, eu sendo professor de professores, né, como você disse, o Wellington disse que hoje vê poucas jovens procuram a profissão magistério. O que fazer para que escolham a profissão? Nossa, pergunta complexa, né, Liris? Você quer responder? Que eu já respondi a última. Responde você e depois eu complemento. Tá. Eu acredito... Eu estou com pensamentos aqui, mas daqui a pouco eu falo. Tá. Eu vou formar uma opinião agora, não tenho opinião formada sobre isso. E, gente, é lindo você ver alguém formando a sua opinião. E é chato ver alguém trazendo uma opinião formada. Então, se permitam isso, sempre questionar. Eu já tinha até uma resposta, mas deixa eu ver no momento presente, com a Liris, com vocês, o que eu consigo acessar. E o que eu vejo é que talvez esse paradigma da comparação e da escassez faz com que um professor ele olhe para o lado e veja alguém que talvez não sabe tanto quanto ele, não estudou tanto quanto ele, ganhando mais dinheiro do que ele. Então, eu percebo que você tem dois caminhos perante a isso. Se fechar, culpar a ele, culpar a si ou culpar o ambiente e não tomar nenhuma atitude quanto a isso, ou se mobilizar, tentar entender por que a fala dele está tendo mais demanda do que a sua, o que está ao seu alcance. Mas isso eu vejo que trata a questão, talvez, da desmotivação, sabe, Liris? Da pessoa perceber que existem convites para que esse professor seja melhor remunerado, melhor valorizado, mas em questão de magistério, eu gostaria de te ouvir para ver o que a gente consegue construir junto aqui. O que eu acho é o seguinte, assim, eu nunca tinha parado para refletir especificamente sobre esse assunto, na hora que ele falou já me veio um insight, que é o seguinte. Existia, assim, quando eu era mais nova, minha mãe foi professora, gente. Minha mãe era do magistério, era pedagoga, e existia um caminho até de muitas mulheres seguirem isso, né? Sim. Existia um caminho quase que natural, porque foi uma das primeiras profissões que as mulheres tiveram mais acesso, vamos dizer assim, foram mais autorizadas a fazer antigamente. Minha mãe já está com 90 anos, gente. Bacana. Então, tinha
que não eram bem vistas e tinham profissões femininas que eram bem vistas. E o magistério era isso. Então, era uma coisa, como eu falei, de honra, era uma coisa bem vista, era uma coisa admirada. Num certo momento, eu acho que isso foi mais desvalorizado. Só que o que eu vejo hoje, respondendo essa pergunta, o que eu vejo hoje é uma grande possibilidade de uma virada, gente. Porque com a mídia social, ou seja, com essa oportunidade que a gente tem aqui e do infoprodutor poder compartilhar com técnica, com a comunicação adequada, com a metodologia. Na hora que ele começa a compartilhar, o que vai acontecer na prática, está acontecendo, é uma multiplicação de professores. E, obviamente, você tem muitos ali, aumenta a concorrência. E o que acontece no mercado? Aí vem a Liris Marketing falando, né? O que acontece no mercado onde você tem muita concorrência, Christian? Eu vejo que as pessoas se mobilizam para se desenvolver, né? Para melhorar, porque se você quiser conseguir se destacar, se você quer se destacar, você tem que evoluir. Então, eu acredito muito que essa movimentação dos infoprodutores, dos educadores online, vai efetivamente subir a barra mesmo do ensino, da educação. E eu acredito muito, porque a maneira de aprender do ser humano, da cabeça do ser humano hoje, não é como era na minha infância ou como foi na época da minha mãe. Hoje a gente tem milhões de coisas que competem com a atenção dos nossos alunos. A gente tem que ser muito mais versátil, tem que ser muito mais preparado para lutar contra todos os aplicativos e todas as distrações. Então, o professor de hoje também tem que ser superior, vamos dizer assim, ao professor do passado. E esse processo vai fazer com que, naturalmente, e já está acontecendo isso, você tenha figuras que se destacam, que vão inspirar. E quando você vê pessoas como o professor Clóvis, que é uma pessoa que é super famosa, o Pedro Calabres, que é outro professor de filosofia, os jovens vão vendo, nossa, que bacana, aquilo é inspirador. Então, o online, ele pode sim promover, porque vários desses educadores estão indo para o online. O online pode promover de novo uma glamorização da profissão de professor. Eu vejo com olhos muito positivos. E, eventualmente, trazer outras perspectivas de remuneração também, né, Liris? Totalmente. Em paralelo, inclusive, né? Eu vejo muito... Da era do emprego para ir para a era do trabalho. Você pode ser renda, não tem problema nenhum. Você pode dar aula numa escola e virar também um infoprodutor. E eu vejo muito concursado fazendo isso, né? Delegado, agente de polícia, agente penitenciário, que ele entendeu que ele tem um conhecimento que interessa às outras pessoas, entendeu que a própria prática dele é uma faculdade que ele faz para ensinar aos outros, e por mais que possa parecer assim, nossa, mas ser professor já dá muito trabalho, eu ainda vou ser infoprodutor, mas você já está sendo, você só não percebeu ainda. E aí você só precisa dar enfoque, colocar luz sobre o que você já está fazendo. Então, se você deu uma aula sobre isso hoje, traz ela para o Instagram num outro formato e eu te garanto que você vai aprender mais sobre aquele tópico no momento que você quiser transformar ele num texto, num carrossel, num vídeo de 15 minutos, de 10, de 2, numa live de 1 hora. Eu vejo, e é uma dica bem prática, que as pessoas elas não perceberam ainda como que aumentar o seu tempo de contato com o conhecimento e a sua forma, pluralizar a sua forma de contato, ela aprofunda muito mais o seu conhecimento. Então, parece muito desafiador. Christian, como é que eu vou fazer live todo dia? Mas quando você percebe que, primeiro, né, não existe essa regra, você tem que adequar onde você está, como você é e onde você quer chegar. Mas um post que eu faço no Carrossel, ele vira uma live, que vira um texto, que vira um Reels, que vira um IGTV de 2 minutos. Para eu fazer uma live, Liris, uma das coisas que mais me prontifica é fazer um post Carrossel sobre aquele tema. Então, se a gente vai falar de marca pessoal, eu pego e faço um post Carrossel tentando extrair da minha cabeça tudo o que eu posso falar sobre marca pessoal dentro daqueles 10 posts que o Carrossel nos habilita, né? Eu chego para cá completamente diferente, com muito mais coisas refletidas, coisas frescas para eu falar. E é muito interessante a gente perceber isso, porque é uma esteira que ela se retroalimenta. O tempo inteiro a gente consegue voltar
Uma coisa que eu aprendi no seu curso muito interessante, Liris, e que com as minhas palavras assim, eu digo que é o seguinte: é muita presunção eu achar que a Liris fica pendurada no meu Instagram todos os dias, 24 horas por semana. O que eu quero dizer com isso? Tem dia que a Liris vai me ver, tem dia que ela não vai me ver. Então, eu preciso trazer diferentes enfoques do meu conteúdo, porque eu não sei quando a Liris vai ter acesso a isso. Dentro do curso você disse isso de uma outra forma, mas que trouxe muita clareza disso, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu já falei de paleta de cores. Então, dá um check no paleta de cores e descarta, como se não pudesse ser abordado aquilo de novo. Mas, dentro do curso você falou isso, eu achei muito interessante, que as pessoas elas não estão o tempo todo te acompanhando, e ainda que estejam, pode ser que essa segunda abordagem seja a cereja do bolo para ela entender algo que inicialmente estava meio intruncado. Isso é muito comum na nossa vida, né, Liris? Às vezes a gente conversa sobre alguém, por exemplo, inteligência financeira. É algo que até pouco tempo não fazia sentido, eu nem queria que fizesse. E com os poucos eu estou pensando nessa questão de bolsa de valores, de investimento. É umas coisas que eu já estou me sentindo mais voltado. Até o próprio curso, Liris. Eu mudei a minha forma de vestir e de falar com o curso. E quando eu converso com os meus pais, eu falo assim: gente, a Liris é maravilhosa. Ela me falou que não é legal eu aparecer num dia de regata, no outro de bigode, no outro com a camisa aberta até no umbigo, no outro sem bigode. Aí eles falam assim: ah, é? Você pagou alguém para te falar isso? Porque eu já estou te falando isso desde que você nasceu. E com a oratória é exatamente a mesma coisa, sabe, Liris? Eu te falo assim: Liris, olha para a câmera, projeta a sua voz, você tem que confiar em você. Aí vamos supor que você chega pro seu marido, né? Christian assistiu marido assistiu uma aula do Christian. Que cara foda, ele falou sobre olhar, sobre gesto, principalmente quando é avô e pai. Você vem falar isso? E eu tô te falando o quê desde que você nasceu, Liris? Você sentada aí, toda... Eles falam da nossa postura, falam do jeito que a gente gesticula, que precisa projetar mais. E eu acho que a infoprodução é um pouco disso, Liris. A gente, através da marca pessoal, se tornar interessante para que as pessoas nos acompanhem, porque talvez, por algum motivo, não desmerecendo aos meus pais, mas o que você falou foi mais interessante para mim, mais didático para mim do que eles falando. Faz sentido para você, Liris? Eu vi a sua risada gostosa aí, porque isso é muito comum, né? Não, total, porque coube a carapuça, né? Coube a carapuça total, mas assim... Como é que é o nome do seu pai? José Augusto. Não, José Augusto. Peraí, deixa eu colocar o carregador aqui agora. José Tá. Augusto, fique em paz, porque santo de casa não faz milagre, tá? É, exatamente. Então, faz, porque acontece a mesma coisa com meu filho, com a minha filha, com meu marido, quando eu falo alguma coisa, dá vontade de bater, né? Mas eu já bati pra você tantas vezes. Tô aqui puxando, botando o carregador, senão daqui a pouco minha live vai cair aqui. Não, beleza. Já temos muitas dicas. Eu vou fazer um recap das nossas dicas, tá? Sensacional. Vamos lá, vou fazer um recap das nossas dicas para quem não está aqui desde o início, tá? E você pode fazer os comentários se você quiser. Primeira dica, tudo gera assunto. Basta você saber qual o recorte da tua marca pessoal. E adorei o exemplo do Christian, vou adotar nas minhas aulas, dando a autoria do Christian, que se você vai num restaurante como um copywriter, você vai olhar o menu, e se você vai como um professor de oratória, você vai olhar a maneira que as pessoas falam. Segunda dica é que se você é um infoprodutor, você, quando educa, aprende. E deixar essa porta aberta, esse fluxo acontecer, como disse seu pai, faz com que você evolua como infoprodutor, como educador. Terceira dica, deixa eu ver. Comunique o que está acontecendo, que foi o que eu acabei de fazer agora. Peraí, gente, que eu estou pegando o carregador para que as pessoas saibam, principalmente quando estão aqui no Zoom, quando estão numa reunião online, quando você está dando alguma aula, as pessoas têm que saber o que está acontecendo e aí elas estão junto com você, elas te acompanham e não ficam reclamando porque não entendem, porque você não está prestando atenção nelas. Quarta dica, que eu não apliquei ainda, Christian, que é ficar em pé. Eu preciso testar, eu vou fazer uma live em pé em homenagem a você. Que seja comigo, Liris. Vamos marcar para a semana que vem, então, se for possível, a gente faz essa live em pé. Eu vou te falar que tem um pouco de preguicinha, né? Porque eu falo assim, tu tão sentadinha, gostosinho, né? Mas ficar em pé fica uma dica. Eu tenho certeza, a comunicação do corpo vai inteiro. O corpo inteiro. Vai. A cadeira você fica meio travado.
Uhum. Depois vem a quinta dica, que é o que eu usei aqui. A gente, na medida em que vai falando, vai resumindo para concluir o raciocínio, porque senão parece uma live, gente, louca das galáxias, sabe? Uhum. Você fica tirando para todo lado. Não, isso aqui tem um propósito. A gente falou no início da live que vocês iam sair com várias dicas aqui, principalmente se você é um infoprodutor a respeito de comunicação. É o que eu estou entregando aqui. A gente tem que cumprir, essa é a última dica, tem que cumprir a promessa da live. Muito bom, muito bom. Vou até incluir aqui, ó. Muito bom mesmo. Tá? Já ficou para a última dica aqui. Aí, nós temos aqui live em dupla é que nem frescobol, porque no frescobol, na regra do frescobol, a bola não pode cair. Nunca. Ela está sempre no ar. Diferente do tênis que pinga no chão para depois ir para o outro lado. A gente não pode deixar a bola cair, porque senão fica aquele cri-cri. Já te demos 5? 6. Sétima dica. Informação não é a sua propriedade. Portanto, tenha humildade, compartilhe o que você tem, porque você é apenas um canal. Ótima dica do Christian também. Arrasation, total. Informação é diferente de conhecimento. Essa é a 8ª dica. Se for para passar informação e dado, amados, eu tenho uma péssima notícia para dar. Quem precisa de vocês? Entendeu? Educar, ser infoprodutor, construir uma marca para ter um assunto interessante com uma ótima opinião própria formada, algum aprendizado. Depois nós vamos para a 10ª, né? Já foi a 8ª ou 9ª dica. Informação versus dinheiro. Dinheiro, realmente, quando você divide, eu ainda acredito em multiplicação de dinheiro, não é assim, com 100 reais vira 2 vezes 50. Informação, não. Vira 2 vezes 100, que multiplica para 150, 200. Então, informação não é divisível, ela só é multiplicável. Perfeito. Depois, a lei da abundância. Abra a torneirinha, libere o seu melhor conteúdo, entregue o seu ouro. Não tenha medo, porque só você fala do jeito que você fala, o assunto que você fala. Não adianta que ninguém consegue te copiar. 11ª dica. Infoprodutores podem de volta, podem trazer o glamour de volta da profissão de professor. Por quê? Porque esse mercado está evoluindo, vai ter que ser cada vez melhor e efetivamente existem professores que estão vindo para o online que são brilhantes e vão inspirar, eu tenho certeza, novos jovens a fazer esqueci o nome, meu Deus do céu. A cursar... Magistério. Magistério. Obrigada. Minha mãe é cursada do magistério. Depois, 12ª dica, que você deu agora. Como é que eu posso fazer live todo dia? Amados, pegue o seu conteúdo. Dica fundamental do Christian. Cria um carrossel. O que é carrossel? Vários quadrinhos. E aí você é obrigado a fazer um storytelling, início, meio e fim. Pumba, aquilo ali já é um recheio para sua live. E daí, post, isso é o milagre da multiplicação do conteúdo. Verdade. Eu falo no curso que fale do mesmo assunto de diversas vezes, de diversas formas. 14ª dica, porque eu já dei 2 juntas. Traga diferentes enfoques para o seu conteúdo, eu acabei de falar, já tinha dado. 15ª dica, alinhe sua imagem à sua marca. Mantenha uma coerência e mantenha uma consistência, que é ao longo do tempo. As pessoas precisam entender que imagem que você é. Imagina um produto que você vai no supermercado, num dia está com uma embalagem X, no dia seguinte está com uma embalagem Y. Aí você volta lá para procurar e fala, mas mudou tudo. Redesenho de produto, eu já trabalhei na indústria, já fiz produto de cosméticos, já fui da Avon, enfim, já fui da Clinique, diretora das 2 marcas. Para você fazer isso, é um estudo gigante. Então, você tem que construir uma imagem que seja mantida durante algum tempo, para as pessoas te reconhecerem como um produto. Senão, a cabeça dá um pessoa, né? Então, tem que ter essa coerência, essa consistência. E, por fim, a última dica da nossa live tem que cumprir a promessa. A gente tinha uma promessa de entregar dicas para infoprodutores e foi o que a gente mais fez. Foram 15 dicas para infoprodutor. 15 a 16, já perdi a conta aqui, gente, porque eu não numerei, porque eu fiz uma difícil de não numerar. É isso, amado. Obrigado, Liris. Fica o convite, então, para a gente fazer a nossa live em pé. E quero encerrar dizendo que eu sou muito grato por ter feito seu curso, Liris, pelo acolhimento que você me deu nele, por me oportunizar falar dentro dele. Eu acho que eu fiz conexões muito interessantes lá
mas principalmente eu pude perceber e criar mais clarezas sobre qual mensagem eu quero transmitir. O que que eu quero que as pessoas pensem quando entram numa live, quando assistem uma live inteira, quando veem o meu post e posicionamento de uma maneira geral, né? Eu acho que você tangibilizou muita coisa. O curso ele tem um exercício, uma carga de exercícios muito interessante, então a gente aplica muita coisa, revisa, você sempre se coloca muito abertas. E aí, gente, como é que foi o exercício? Alguma dúvida? Muito presentes no grupo. Então eu acho que é uma aula de como dar aula também. E o Wellington disse que tem 16 anos de trabalho docente e já pensou em mudar de ramo. Que na infoprodução, Wellington, você encontra então os que a gente está falando de estímulos para continuar, formas de se reinventar, que são convites para todas as profissões, né? Muito obrigado, viu, Liris? Um ótimo Eu final de semana para nós. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Eu agradeço porque, assim, quando eu conheci o Christian na mentoria, eu apaixonei, né? Eu adotei o Christian. Foi ou não foi, Christian? Foi. Eu falei, vem cá, menino. Vem cá, vem cá. O Christian tem que você é meu filho, né? Eu tenho uma filha de 20 anos. Você tem quantos anos, Christian? Eu tenho 27. Pois é. Eu tenho 54, tenho o dobro da sua idade. Então, adotei o Christian como um filho postiço. E foi uma alegria. Foi uma alegria. E por isso que eu quero você junto comigo mais tempo. Porque, assim, quando uma pessoa boa entra na tua vida, você tem que, né, manter por perto. Uhum. Conte comigo. É especial. É brilhante, é especial, é inspirador. E olha, todo mundo que assistiu a aula dele, gente, se vocês não compraram o curso dele, ele acabou de vender o curso dele semana passada, semana fechou, né? Vai abrir de novo daqui a 2 meses. Comprem. Porque ele é apaixonante, ele tem competência, ele tem uma maneira de ver as coisas que, sabe, faz a gente refletir sobre coisas que a gente nunca parou para pensar. Ele tem uma perspectiva muito especial sobre os assuntos. É a ótica que só o Christian tem. É a ótica do Christian, entendeu? Então, aproveitem também o Christian. Aproveitem. Obrigado, Liz. Para vender curso de novo, vocês aproveitem. Olha aqui, Meu vi uma entrevista com uma professora e lhe perguntou se ela o quê? Gostava da profissão. Aí lê aqui, ela disse que ama, não sabe fazer outra coisa. Eu continuo ainda e digo que muitos... como é que é? Me tiraram este amor. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Você nos assista mais que você vai recuperar o seu amor. Porque eu Combinado. falei, é a profissão mais nobre que tem no mundo. Orgulhe-se de quem você é. Tenha orgulho todas as manhãs, você forma pessoas. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você é professora há 16 anos, não é isso que ele é professor? Isso. Não, pelo amor de Deus, você deve ser um professor incrível, maravilhoso. Sorte dos seus alunos que vão ter você para ensinar. Pelo amor de Deus, fica na luz. E se você quiser de animação para ser professor, você cola na gente. Porque nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Tá? E se quiser conversar mais, estamos à disposição. Um abraço, então. Aguardo seu convite para a próxima live, viu? Fechadíssimo. Um beijo enorme. O desafio da live em pé do Christian. Fica com Deus. Queridos, até mais, Liz. Bom fim de semana. Muito obrigado pela coisa mais preciosa que é o tempo de vocês. Christian, amo você. Beijo no coração. Beijo, também te amo, Liris. Fica com Deus. Bom final de semana. Igualmente.